A paz do Senhor Jesus. Nós agora vamos entender um pouco sobre antropologia. O que é antropologia? É a ciência que estuda a natureza e o desenvolvimento do homem à luz da Bíblia. Em toda sua história existencial, o homem é questionado acerca de sua origem e o porquê da mesma, isto é, seu propósito no mundo. A Bíblia é o único livro que pode oferecer respostas verdadeiras e também satisfatórias com respeito à origem da humanidade, porque o homem veio existir, o que faz aqui e qual é o seu destino. É uma pergunta muito feita, né? Desde a antiguidade, sempre houve esse questionamento, o porquê do homem existir, como foi a existência do homem e tal. E somente a Bíblia, ela pode dar essas respostas concretas, verdadeiras e satisfatórias para nós, para compreensão melhor do porquê de estarmos aqui, do porquê da nossa existência, qual o propósito verdadeiro de existirmos e de estarmos aqui. Essa disciplina de antropologia, ela também estuda principalmente os costumes, as crenças, os hábitos e os aspectos físicos diferentes dos diferentes povos que habitaram e ainda habitam aqui na Terra. Essa disciplina ela vai trazer tudo isso para a gente, né? Esses costumes, essas crenças, em que o homem acredita, em que, né? Diversas crenças que o homem tem, diversas divindades que ele procura adorar, procura, né? Refúgio. Nós vemos lugares onde o sol é adorado, onde a lua é adorada, né? Então a gente vai ver tudo isso aqui dentro da antropologia, tá bom? Os costumes também, os costumes antigos, costumes, né, que o homem vem adaptando a cada costume, vem adquirindo cada costume, né? A gente vai ver tudo isso aqui em antropologia. Ela também considera o ensino, a antropologia bíblica, ela também considera o ensino das escrituras acerca do homem, desde o relato da criação até o relato da consumação dos séculos. Ela estuda não só o homem nos tempos bíblicos, mas ela estuda desde a criação do homem, desde quando ele foi criado, lá desde Adão e Eva, até a consumação dos séculos, até quando tudo for consumado aqui, tá bom? Segundo Louis Berkhoff, um grande teólogo, né? O homem não é apenas a coroa da criação de Deus, mas também é o objeto de um especial cuidado de Deus. Porque a Bíblia ela nos relata que o homem ele é a criação de Deus. De todas as coisas que Deus fez, Deus criou, Deus falou que a Bíblia fala assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando Deus cria o homem, a Bíblia vai relatar que e viu Deus que era muito bom. Não era apenas bom, mas era muito bom. Então nós somos especiais para Deus. Entre todas as suas criações, o ser humano é o mais especial para Deus. E a gente vai ver aqui dentro desse estudo de antropologia, tá bom? A revelação de Deus nas Escrituras é uma revelação dada não somente ao homem, mas a qual o homem é de interesse vital. A antropologia ocupa-se unicamente do que diz a Bíblia a respeito do homem e da sua relação em que ele está e deve estar com Deus. É bem interessante isso aqui porque o homem, quando ele foi criado para um propósito. Deus tinha um propósito para com o homem quando ele foi criado. Esse propósito é para que nós tivéssemos comunhão com Deus.
O homem, a partir do momento que ele tem comunhão íntima com Deus, a adoração dele já vem espontânea. É uma adoração espontânea, é uma adoração profunda que vem lá de dentro do homem para Deus. E quando nós perdemos essa comunhão com Deus, por mais que nós tentemos buscar, por mais que a gente diz que adora, que louva Ele, não é adoração, não é louvor, não é. Porque a adoração, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus, ele só existe quando há comunhão do ser humano com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, não há como eu dizer que eu adoro ou que eu louvo, que eu tenho Ele dentro de mim. Não. Para mim ter isso, eu preciso ter comunhão com Deus. E este foi o principal propósito, o qual Deus criou o ser humano, para que tenhamos comunhão com Ele. O ser humano é obra de maior excelência do Criador. Há uma grande diferença no propósito originário criativo de Deus para trazer à existência as outras criaturas e o ser humano. A criação do homem carrega um aspecto distinto, extraordinário e pessoal. É interessante que quando Deus vai criar as outras criações, as outras coisas, outros animais, Deus ele fala, haja luz, haja isso, haja aquilo. E quando ele vai criar a natureza, por exemplo, ele dá ordem para a terra produzir todo tipo de árvore frutífera. Ele autoriza, ele dá ordem para a terra produzir. Quando Deus vai criar os peixes, as aves do céu, ele dá a ordem para as águas produzir. E é interessante, quando ele vai criar o ser humano, ele não dá ordem para a terra. A Bíblia fala que ele pega o barro com as próprias mãos e molda o homem. Olha a diferença de quando as outras criações foram criadas por Deus e quando o homem foi criado por Deus. Olha a diferença, como que, né, interessante isso aí. E quando Deus cria tudo aquilo, Deus sempre fala, a Bíblia sempre fala assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele, com as próprias mãos, molda o homem e sopra ali o fôlego de vida no homem, é interessante que a Bíblia fala quando ele se torna ali alma vivente, aí a Bíblia nos fala que e viu Deus que era muito bom, né? Então tem essa distinção aí, tem essa diferença de como as outras coisas foram criadas para o homem, né? Para quando o homem foi criado também. A finalidade de Deus criar o homem é que o homem tivesse eterna comunhão com o seu Criador. Somente quando temos verdadeira comunhão com Deus é que entendemos o verdadeiro sentido da adoração. Como eu falei agora há pouco, não tem como haver adoração sem comunhão. Não tem como haver adoração sem comunhão. Às vezes a pessoa chega ali no altar, assume o microfone e ela começa ali a cantar e muitos até acreditam que ela está adorando, muitos se emocionam, né, quando vê aquilo ali. Mas será que aquilo realmente é adoração? Porque a diferença entre a pessoa pegar o microfone e cantar e ela pegar o microfone e adorar. Para ela adorar, independente se ela está na igreja ou não, independente se ela vai... Independente do lugar onde ela está, quando ela decide por adorar a Deus, quando ela tem comunhão com Deus, que ela o adora, é diferente a sua adoração. Ela pode estar sozinha ali, mas ela sente a presença do Espírito Santo. Ela sente o derramar do Espírito Santo na vida dela, porque ela tem comunhão com Deus. Ela tem aproximação com Deus. E tem muitos que não têm aproximação, não têm comunhão. As pessoas até se emocionam quando vê a pessoa cantando ou pregando, até se emocionam. Mas quando a gente vai ver a vida da pessoa, às vezes a vida da pessoa está toda errada. Está toda errada. E aquilo não é uma adoração. A adoração só existe
quando se tem comunhão. A adoração, ela vem seguida da comunhão. E não o contrário, como muitos pensam, que a comunhão vem seguida da adoração. Não. A adoração vem seguida da comunhão. Primeiro é necessário que tenhamos comunhão com Ele. E aí sim, a adoração ela vai ser espontânea, vai ser uma adoração verdadeira. E é esse tipo de adoração que Deus recebe. Amém? E não temos, se não temos relação íntima com Deus, sem o que conheçamos. Não tem como nós termos íntima comunhão com Deus, sem primeiro que o conheçamos a Ele. Não tem como. Nós temos que conhecer a esse Deus. Como que eu vou ter amizade com alguém se eu não conheço? Como que eu digo ter amizade, ser amiga de alguém que eu não conheço? Que eu não sei nada daquela pessoa. Então Deus ele é um ser muito mais profundo. Para mim ter comunhão com Deus, primeiro eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso saber quem é esse Deus para que eu venha ter comunhão com Ele e daí erguer a Ele, entregar a Ele, dar a Ele a minha adoração verdadeira. A antropologia ela estuda o homem como criação plena de Deus. Está lá em Gênesis 1, versículo 26, e também capítulo 27, versículo do 2 ao 7, tá bom? A antropologia, ela estuda o homem como pecador, afastado da comunhão de Deus, de forma voluntária, por meio da sua desobediência. Está lá em Gênesis 3, do 6 ao 7, e também em Romanos 3, 23. Por que eu coloquei aqui essa palavra aqui, voluntária aqui? Porque a nossa comunhão com Deus, a queda do homem, ela foi voluntária. Não foi algo que eles foram forçados, obrigados a perder essa comunhão. Nenhum ser humano, ele perde a comunhão com Deus porque ele é obrigado a perder. O ser humano que ele perde a comunhão com Deus, que ele cai diante de Deus, ele cai porque ele quer cair. Ele decidiu cair, porque ele foi voluntário naquilo ali. A Bíblia fala lá que, lá no Novo Testamento, a Bíblia vai nos falar que Eva ela foi enganada pela serpente. Porém, Adão, ele pecou voluntariamente, né? E a Bíblia diz que Adão, ele simplesmente, né, foi voluntário o pecado dele. Não foi alguém que chegou e obrigou ele a pecar, porque ele poderia ter rejeitado. Quando a sua esposa chegou para ele e disse, vamos comer aqui porque o fruto é bom e tal, ele poderia ter rejeitado, ele teria falado, não, eu não vou comer. O Criador nos proibiu e não podemos comer. Embora ela tivesse comido, o pecado só entrou no mundo a partir do momento em que Adão comeu do fruto, porque foi entregue a ele a responsabilidade de não comer do fruto. Eva sabia que não poderia comer? Sim, ela sabia. Mas foi entregue a Adão a responsabilidade de não comer. Amém? Essa matéria também ela estuda o homem como alvo da graça de Deus. Está lá em Efésios 2, 8. O homem é um ser criado por Deus e dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade, mas que pela voluntária transgressão da lei de Deus, despojou-se da sua verdadeira humanidade e se transformou em pecador. Ou seja, ele foi voluntário no seu pecado. Não existe aquela de que simplesmente o pecado entrou no mundo, ele foi obrigado, ou ele foi enganado. Não existe. Todo e qualquer pecado, ele é voluntário. O que é pecado? É errar o alvo. É desobedecer às ordenanças de Deus. É fazer aquilo que Deus está dizendo, não faça, e a pessoa vai lá e faz. E Adão, ele foi voluntário ao pecar. Ele pecou porque ele decidiu pecar.
Da mesma maneira é nós. Se nós pecamos, é porque nós decidimos pecar. O adúltero, ele peca porque ele decide pecar. Mas nós podemos também decidir por não pecar. E é essa atitude que agrada a Deus. Porque quando eu decido não pecar, quando eu decido ter comunhão com Deus, aí eu me aproximo de Deus e Deus, ele me guarda, ele me livra com suas potentes mãos. Só que se eu decido pecar, a culpa não é de Deus. Deus, ele não é o criador do mal, como muitos afirmam que Deus é o criador do mal. Não. E a gente vai ver isso aqui. Dentro dessa disciplina, a gente vai ver que Deus, ele não é o criador do mal. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Uma amarga e uma doce. Uma boa e uma ruim. Então, a gente vai ver tudo isso aqui dentro dessa matéria, tá bom?